Então, olhando pra trás, hoje tu não lembra que tu era triste lá nos 15 anos? Tu lembra porque te falaram que tu era? Então. Pois é. É engraçado, assim, eu não consigo, eu sinto que eu tenho umas memórias que eu mesmo escondo de mim, assim. Tem certas partes da minha memória que eu não sei se não tô preparado pra acessar ainda, não sei o que é, mas eu sei que existiram dias bem obscuros, assim, na minha infância e adolescência. Mas aconteceu algum fato ou era só mental? Teve traumas que criaram esses gatilhos ou era... A relação com a minha mãe sempre foi bem difícil. Sempre foi bem difícil porque eu nunca fui muito um garoto comportado. E ela gostava bastante de mandar e eu gostava muito de desobedecer. Então era difícil, assim, sabe? Uhum. Eu sempre fui muito levado, sempre fui muito sapeca. Aqui, ó. Não sei se você vê que tem uma cicatriz aqui. Minha avó disse que quase chegou a 100 pontos que eu tomei. Eu caí do telhado, de cabeça. Pá! Eu tinha 3 anos de idade e tava brincando no telhado. Acredita? E era o único lugar que eu me sentia seguro. Minha mãe às vezes era um pouco estourada, um pouco brava demais. E quando eu ia tomar banho, nessa época eu não podia trancar a porta ainda. Depois que eu pude, virou outro lugar pra mim, de relaxamento. Mas nessa época era o telhado. Porque o telhado era fácil de acessar, mas as telhas eram frágeis. Ou seja, eu conseguia subir, mas minha mãe não conseguia andar no telhado para ir atrás de mim, porque as telhas quebravam tudo. Então eu conseguia ir no telhado, ficava lá no telhado, velho. Era o meu momento de paz. Era o meu momento de fechar o olho e pensar assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem ficar aqui. Então era uma família meio desestruturada, é isso? Que te causava? Não sei se eu usaria família desestruturada. Eu não conseguia lidar com a minha mãe. Com 3 anos de idade, ia ser difícil eu saber lidar mesmo. Até hoje, a gente tá aprendendo um a lidar com o outro, né? Lidar com as outras pessoas é um mistério que eu acho que vai pra vida toda. Mas era mais isso, assim, né? Imagina, acho que ela me teve com 20 anos. E alguns anos antes, o pai dela tinha sido assassinado no dia do aniversário, na esquina de casa. Então ela tem uma puta história, assim. E aí meu pai separa, e aí dá várias tretas. Então, sempre foi bem difícil, assim, sabe? Então... Ela fez o melhor que ela pôde e eu agradeço ela pra caralho. Não tem como eu ser grato pelo que eu tenho hoje se eu não ser grato pelo que aconteceu. Querendo ou não, tudo que aconteceu me trouxe até aqui, né? Se eu mudasse alguma coisa, tipo De Volta pro Futuro lá, se você mudar alguma coisinha, essa pessoa do futuro deixa de existir. Então, porra, sou eu. Eu fiquei 8 anos sem falar com ela, cara. Parei de falar com ela dia que eu fui... Foi dia da independência. Eu fui convidado a me retirar de casa. Porque quando eu falo que foi expulso, ela fala, você não foi expulso. Eu falo, fui convidado a me retirar. Na escola era assim, eu fui expulso de uma escola e você foi? Era convidado a se retirar dessa escola. Então, exato. E os anos se passaram, velho, não respondi uma mensagem. Nada. Você já tentava entrar em contato, nada. Nem imagino o quanto foi difícil pra ela, assim. Às vezes eu penso, fico meio chateado. Mas aí nesse meio tempo eu fui estudando muito do comportamento humano e todas as coisas. E, cara, foi um dia que eu fui pra balada. Olha que história doida, velho. Fui pra balada, tomei um LSD forte. Fiquei numa balada. A balada era num antigo cinema pornô. Olha que ambiente. E não tinha janela e o ar-condicionado tava ruim. Os espelhos suavam, assim, ó. Nossa. Todo mundo assim, ó, tirando as roupas lá, porque era muito quente, escuro. Aí todo mundo fugia pra área de fumante. A área de fumante ficava lotada. E eu falando, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu catei e falei, galera, tô saindo. Dei tchau pra galera, saí 2:30 da manhã, Santa Cecília, que é um bairro que pra você estar às 2 da manhã não é muito seguro. Eu morei ali. Eu acho que eu sei onde é que você tá falando. Tem umas floricultura ali também. E tem o cinema hoje ali. Ali é o tem um cinema, é meio que quase na frente de um ponto de táxi, que na esquina tem Isso. A gente foi almoçar ali perto um dia. E do lado tem uma padaria, do lado, bem em cima ali tem uma padaria. Olha, acho que tem na esquininha. Isso, exato. Caraca, eu morava do lado ali. Putz, grilo. Então, E aí você... Como que é lá 2 da manhã? Eu não sei porque eu não saía. Só olhava pela janela e falava, eu não saio daqui nem fudendo. Exatamente. Jogava ovo nos caras, né? Nossa, você jogava ovo nos caras? Não, os caras faziam festa na rua, abriu uma boate do lado do prédio que eu morava. Nossa, era horrível, assim. Os caras ficavam no meio da rua aglomerado, quebrando garrafa, moto, sabe? Era horroroso. Uau. Mas eu sei que o bairro, de forma geral, de noite era bem perigoso.
Não, eu vi uma vez, eu saí de casa um dia de tarde e tinha um cara, um mendigo travesti batendo em outro mendigo com um pedaço de pau na mão. Assim. E aí do lado um cara passando com um cachorro, assim, como se nada tivesse acontecendo. Assim. Isso é São Paulo, gente. Nossa, cara, que viagem. Nossa, e aí eu decidi sair dessa balada e é exatamente assim, tipo, eu atravessei a rua, sentei no ponto de táxi, não deu 5 minutos, chegou um cara pra me assaltar, velho. O cara do capuzinho sentou do meu lado e falou: "Ei, playboy, tal. E aí, o que você tem aí?" E aí falou um negócio assim, mano, eu olhei pra cara dele assim, o ácido ainda tava forte em mim. E eu falei assim, cara, você me responde um negócio. Eu tava ali dentro. Por que tem gente que paga uma nota pra ficar preso ali dentro? E tem gente que tá preso e daria de tudo pra estar aqui fora? Faz de novo a pergunta. Eu falei assim, por que tem gente que paga mó grana pra ficar preso, trancado dentro de uma balada? Uhum. Enquanto tem gente que tá trancada dentro de uma prisão, por exemplo, e daria de tudo pra estar aqui fora. Então, o que acontece? O cara ficou chocado. O cara largou o revólver e botou a mão no queixo, assim. Mas... Ficou olhando assim. Caralho, me pegou agora. Porra, mas foi exatamente isso, cara. Ele não largou, não via o revólver, ele tava com a mão no bolso, assim, não sei se tava, assim, mas ele sacou e falou assim, o que você usou? Falei, pô, eu tomei um ácido, mano, um LSD do bom. Aí ele falou assim... Tem um pouco pra mim aí, não? Eu falei, cara, tava tão bom que eu tomei todo ele, velho. Aí ele, pô, que coisa. Ele falou, vamos tirar uma cocaína comigo ali. Cara, virei brother do cara, virou brother exaltante. Aí eu falei, porra, não, mano, cocaína não é muito minha brisa. Ele, você é mó careta. Eu falei, careta? Eu já tô drogado, muito drogado aqui. Acabei de tomar um LSD. Mano. Tem um pônei voando, eu não sou careta, mano. Careta é tu que tá me assaltando, cara. Puta, velho, foi muito da hora. Aí ele saiu fora, assim, falou, não, valeu aí e tal, boa jornada aí. Caralho. Mas nessa época tu já conhecia o comportamento humano nesse nível de mágico pra... Tipo assim, isso foi uma tática que tu usou que já tava na tua cabeça de como lidar com o ser humano? Porque tu desarmou o cara, tu vem com uma surpresa pra ele. E tu conseguiu fazer ele mudar o comportamento dele que nem tu faz com a mágica. Eu já estudei muito hipnose também. Hipnose tem uma coisa que chama quebra de padrão. Então... Essa quebra de padrão é bem forte. Tem uma história de um hipnólogo que ele tava andando na rua e um cara bêbado passou do lado, assim, com a namorada. E o cara bebaço falou, você olhou pra minha mina? Você olhou pra minha mina? Já querendo meter porrada. E ele nem tinha olhado, assim, sabe? E ele falou assim, cara, sabia que os muros na França não chegam nem a 4 metros? Aí o cara ficou assim, como assim? Ele falou, na minha casa não tem nem 2. Qual foi a última vez que você andou de escada rolante? Caralho, vou usar essa tática. Ficou assim, ó, ele falou assim, quer trocar uma ideia? Isso é uma tática até que políticos usam, ou outras pessoas. Joga várias palavras que você não entende nada, aí nesse momento abre um espaço em branco na sua cabeça, e aí ele vai lá e põe a sugestão lá dentro. Vota em mim, compra o meu produto, faz isso. Por isso que é comum usar jargão, assim, é uma tática de venda. Usar um monte de jargão que você não entende nada e depois falar, compra. Não gosto muito dessa, mas ela é boa pra desarmar uma pessoa que tá com uma raiva. Ou se eu soubesse disso, né? Domingo passado... Cara, usa. Às vezes eu falo, meu pai não tem escada rolante. Caralho, essa é boa. É, porque a pessoa fala assim, meu pai, eu falo assim, o seu tem? A pessoa fala, tem o quê? Brochove. Você tem brochove? E aí já dá uma risada, cara. E aí eu saí ali e tem uma parte que tem várias árvores, cara. Eu comecei a conhecer o nome das árvores da Santa Cecília. Você sabia que elas têm nome? Elas te falaram? Se você olhar bem pertinho delas, todas têm uma tag. Tem um colar com uma tag, elas têm um número. Elas te falaram. Não, eu tava do LSD, pô. Não, você não sabe o tanto de coisa já conversou comigo, cara. E aí eu comecei assim, mano, conhecer as árvores. Aí eu conheci a 34, conheci a 22. Eu falei, mano, vou achar a 0, vou achar 1, vou achar a árvore 1. Porque elas têm vários números mesmo. Um dia que você passar por lá, dá uma olhada. Aí tinha a 98, aí eu fui chegando perto da 20. Eu falei, pô, deve estar 1, deve estar aqui. Aí nessa coluna uns mendigão, começou a trocar ideia comigo. Comecei a trocar ideia com eles, mó da hora. Fui pra lá, fui pra cá. E aí dei um tchau pros mendigão e eu percebi que, cara, a floricultura tava aberta. Já devia ser umas 4, 5 da manhã. Eu falei, o que é uma floricultura na Santa Cecília? Tá aberta às 5 da manhã. Fui lá perguntar pro cara. O cara falou assim, é Dia das Mães. Aí eu falei, caraca. Aí eu fiquei meio impactado com isso, mas voltei lá pra conversar com os mendigão. Aí eu tava lá trocando ideia com colou um homem e uma mulher, também morador de rua. E o morador de rua apontou pra mim e pro outro que tava do meu lado, que também era morador de rua, e falou assim... Eu gosto de estar com eles, é da hora. E falou assim, você tem mãe? Aí o cara do meu lado falou, tem. Mirou pra mim assim e falou, você tem mãe?
Aí eu falei, tenho. Aí a mulher do cara começou a chorar e falou assim, então cuida, porque eu e ela já perdemos a nossa. Eu falei, puta, cara. Aí tudo veio pra mim assim, eu falei, mano, o cara veio me assaltar e eu consegui trocar ideia com ele. Eu consigo trocar ideia até com as árvores, com os moradores de rua, com todo mundo eu consigo me conectar. Eu consigo me conectar com a minha mãe. E aí, velho, eu fui a pé, foi a jornada. Eu falei, vou a pé da Santa Cecília até o Ipiranga. Caralho. Tipo, 3 horas de caminhada, assim. E eu fui indo, mano. Mano, tua mente tu foi voando, né? Porque tu tava... Foi. Assim... Eu fui curtindo o momento, assim. Uhum. Fui curtindo o momento. Eu acabei desaparecendo aquele dia. Teve até uma pessoa que caiu de um lugar alto. Meus amigos acharam que era eu que tinha caído. Ficaram preocupados, tadinho. Mas tava tudo bem. A hora que eu cheguei na Ana Rosa, mais ou menos metade do caminho, mano, minha coxa raspa uma na outra. Tava ardendo demais. Ardendo demais. E eu não tinha dinheiro pra pegar o metrô. Eu falei, não vou conseguir chegar até lá a pé. Porque minha coxa, ela raspa uma na outra, arde demais, arde demais. Aí eu falei, vou pegar o metrô. Na Ana Rosa. Só que quando eu saio, às vezes eu saio sem dinheiro em nota, só saio com cartão. E eu falei, puta, não vende bilhete do metrô em cartão. Aí eu falei, mano, na hora que aquele guarda ali virar de costas, eu vou pular daqui. É um lugar que tem uma queda de uns 3,5 metros. E tipo, os guardas não olham muito ali, porque ninguém em sã consciência pula daquela altura. Mas só pra pegar um metrô, né? O cara não vai arriscar a vida não dele. vai, exato. Mas eu sou profissional em pular, né? Pular, porra, então... Já fazia parkour? Já. Então tá. Isso fazem 4 anos. Fazem 4 anos, por volta. Então eu falei, pô, fácil. E aí, cara, 9 da manhã do domingo, a hora que eu tô ali pra pular, tipo assim, tinha acabado de sair um trem, né? Eu falei, a hora que, mano, sobrar um espacinho pra pular, não vou pular na cabeça de ninguém, né? Cara, né, que sobe o meu irmão. Sobe meu irmão, assim, 9 horas da manhã de um domingo. Nunca que ele acorda 9. Ele acorda 2 horas da tarde, meio-dia, 11, mas 9 horas da manhã. Tá no metrô? Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele, eu decidi treinar parkour com um amigo nosso, Salomão. Eu falei, caraca, velho, então, paga pra mim entrar aí, eu tô indo lá falar com a mãe. Aí ele, pô, beleza, pagou pra mim. Ele mandou uma mensagem pra minha mãe, falou, se arruma aí que você vai receber visita. Aí eu cheguei lá, mano, putz, minha mãe já começou a chorar, abracei ela. Contei essa história também, contei do LSD que tomei. Ela, ai, Pedro, você tomou LSD? Aí eu falei, isso que foi uma ferramenta que me ajudou a estar aqui. Né? Aí Unidos pelo LSD. Aí ela falou assim, mas você ainda tá? Aí eu olhei pro lado assim pra panela, falei, aquela panela tá se mexendo? Ela falou, não. Aí eu falei, então eu tô ainda. O nome daquela panela é Sérgio? Ele acabou de me falar. Então eu tô ainda.